Pessoal, tudo bom? Aqui hoje é o Gabriel Alamo, do canal Contextualizador. Eu decidi trazer mais um vídeo essa semana. Eu sei que no vídeo de apresentação do canal eu falei que seria um por semana, mas eu quero fazer diferente, pelo menos durante um tempo. Andei pensando sobre isso. Quero fazer um vídeo por dia, pelo menos durante um tempinho, por duas razões. A primeira é descobrir em qual dia da semana eu tenho pico de audiência. E aí escolher esse dia. Talvez faça durante 2 ou 3 dias da semana, vai depender. Tudo depende, né? Essa é a fase inicial. A outra razão é dar mais volume ao conteúdo aqui no canal. Então vamos lá. Falando hoje sobre a representatividade da literatura, esse é um tema que eu até gostaria de trazer logo no começo, estava ansioso para ele, porque trabalhando há tanto tempo no mercado editorial, seja de forma independente ou junto a editoras, e mesmo antes, quando eu comecei a escrever, lá no final da pré-adolescência, e ali comecei a procurar outros autores para trocar conselhos, dicas de escrita, aprender rápido, né? Não só os atalhos, mas aprender a escrever bem, né? Pelo menos tentar. Eu logo percebi algo que chega a ser quase um tabu no meio, que é quando alguém vira e fala assim: tem que ter mais representatividade na literatura. Existe um receio por parte de alguns escritores de até tratar desse tema. E não é só autores de direita, igual muita gente pode pensar, não, tá? Não se trata disso. Isso daí é algo que nem tem partido político, orientação, qualquer outra coisa assim. É um receio que existe em termos de receptividade e, em parte, vamos dizer assim, um temor que alguns autores têm da abordagem como isso é feito. Vou explicar de uma forma melhor. Normalmente, quem levanta bandeiras na internet não tem uma grande noção de comunicação. E não é culpa dessas pessoas, não é mesmo. Você tem que manifestar suas opiniões, mas a forma como a sua opinião vai chegar ao seu ouvinte, né, ela pode ser um pouco diferente do que você espera. Então, muitas vezes, quando as pessoas viram, falam assim: tem que ter mais negros na ficção científica, mais personagens gays, mais personagens trans, a mulher não pode ser tão sexualizada. Muitas vezes, essa mensagem chega de uma forma que parece autoritária para algumas pessoas. Não vou entrar no mérito se é ou não, pouco me interessa isso aqui. Eu posso até manifestar minha opinião, que acho que vai ficar até implícita aqui ao longo do vídeo. Mas esses autores chegam e parece que eles têm um medo que seja algo parecido com um sistema de cotas para personagem. Ele vira e pensa assim: agora eu vou ter que botar um personagem negro e um personagem gay para agradar a minoria. Não, você não tem que fazer isso. Você deveria querer fazer. É diferente. Vou explicar o motivo. Logo que você começa a estudar literatura, para se tornar um bom escritor, você percebe uma coisa: o que mais prende o leitor não é nem a inventividade por trás da trama que você criou, você como escritor, né? Não é a qualidade da sua escrita, não é nem assim, a originalidade de alguns detalhes ou o que for. O que mais prende o leitor é a identificação. Se o seu leitor se identificar com um personagem, seja porque tem uma história parecida com a vida dele em algum aspecto, porque pensa igual, ou porque é algo que ele gostaria muito de viver, você já ganhou aquele leitor. Existem 3 tipos de identificação básica por parte do leitor. A primeira é o que ele gostaria de ser ou de viver. Aí você tem exemplos assim do tipo Crepúsculo.
Vou explicar. Por exemplo, no Crepúsculo vai ter um pouco além, na verdade. Ele pega dois. Então, vou partir. Ele pega o que a pessoa gostaria de viver e o que a pessoa é. Por exemplo, você começa ali com a Bella Swan, né? Uma adolescente que se vê feia, sem graça, e muda para uma cidade nova, tem uma situação familiar um pouco complicada. Então, vamos lá, mesmo que ela seja bonita ou não, não importa, a maioria das adolescentes se veem como feias, sendo ou não. Elas têm problema de autoestima. Aí ela chega numa cidadezinha onde ela está deslocada, e quem que nunca foi para um outro lugar, seja uma cidade ou uma escola, e se sente deslocado? A verdade é que a gente nunca se sente inteiramente como parte de algo. E isso fica explícito no livro. Ela vira e fala, nunca me senti como parte inteiramente de algo, alguma coisa assim. Não lembro agora, tem muito tempo que eu li. E também está longe de ser um dos meus livros favoritos. Mas tem essa passagem. Então, ela tem a identificação ali com o leitor pelo que ela vive. Aí o público-alvo é qual? Feminino e de adolescentes. Nada impede outras pessoas de gostarem, mas o público-alvo é aquele. Então ela chega naquela escola e conhece um cara que é rico, é inteligente, é boa pinta. Qual garota ali que seja heterossexual não vai querer um cara tipo o Edward, por exemplo? Pode ser que ela prefira um outro que seja mais alegre, mais extrovertido, menos caladão. É uma variação não tão comum, mas normalmente a pessoa prefere mistério. A relação amorosa tem a ver com isso, tem a ver com você descobrir o outro, aquela eterna descoberta. Por isso que muitas relações caem na mesmice. Você deixou de descobrir coisas sobre o outro, deixou de haver novidades na relação. Aquela coisa vai caindo no mais do mesmo. Vamos voltar ali. Então, começa a haver toda uma idealização em cima do que viver. Pode ver que Crepúsculo ele apresenta bem poucos conflitos de larga escala, bem poucas coisas do tipo assim que poderiam acabar realmente com uma relação. Tudo bem, o relacionamento deles chega a acabar em certo momento, mas por algo externo e que depois volta, tá tudo bem, aquele felizes para sempre, literalmente eles vão viver para sempre e pronto, foda-se, acabou ali. E tem o terceiro tipo de identificação, que ele é mais difícil de fazer e que é até mais complicado. É aquilo que você tem medo que aconteça com você. Então, você tem, por exemplo, o estereótipo do personagem órfão. É um clássico, né? E costuma dar muito certo. Todo mundo tem medo ali de perder os pais quando é mais novo. Normalmente você pega um personagem jovem para fazer esse estereótipo. Então, pegando o exemplo do Harry Potter. E depois ele entra na questão da identificação do leitor com o que ele gostaria de viver. Qual adolescente que quando leu Harry Potter não quis ir para Hogwarts? Entendem? Todo mundo quer ter uma fuga da sua realidade. Por isso que algumas pessoas se drogam, outras caem outras leem compulsivamente, outras jogam o dia todo. Todo mundo quer ter uma fuga. E a literatura fantástica costuma tratar muito bem essa fuga, de diferentes formas. Então, voltando ali à vaca fria, como dizem na roça, é quando você retoma o assunto depois de fazer um longo parêntese, a questão da representatividade e a questão da originalidade também. Porque quando você para pensar, em muitos casos você está narrando os mesmos personagens. E muitas vezes isso chega a incomodar, porque parte de uma estereotipação. Nossa, embolei aqui, desculpa. Mas vocês entenderam. O que acontece, por exemplo, no cyberpunk? Normalmente é um gênero que trata sobre preconceito, seja xenofobia, racismo, até homofobia. Mas você não vê os estereótipos dos quais a história está tratando ao fazer a metáfora. Por exemplo, ele pode usar androides para falar sobre racismo, mas você não vê personagens negros ali
para fazer um contraponto, entendem? E quando você vê esses personagens, normalmente eles são colocados dentro dos estereótipos que a história deveria estar combatendo. Ainda no cyberpunk, vamos pegar o caso do personagem negro. Você tem ali, normalmente, personagens que são criminosos, personagens que são terroristas, são passadores, são sempre ali à margem da sociedade de uma forma criminalizada. Isso quando você não chegou ao cúmulo de botar uma metralhadora no lugar do braço de um deles. Isso acho que é um clássico pro personagem negro no cyberpunk. Aí, quando você decide ser multiétnico no negócio, você coloca um oriental. Normalmente esse oriental é uma garota jovem, bissexual, hacker, que usa cabelo Chanel. Acho que é um clássico da situação. E ela é hacker e luta também. Tem essa. Você chega, vamos supor, na Space Opera, vai falar sobre a xenofobia, mas você não tem um conflito que seja ali inteligente entre humanos, por exemplo, entre um muçulmano e um cristão, para falar sobre variabilidade cultural. Não tem. E quando chega-se a um outro planeta, né, no caso da Space Opera, nossa, errei de novo, desculpem, gente. Na Space Opera, quando você chega a um outro planeta, você sempre tem uma cultura bem unidimensional. Por exemplo, eu adoro Mass Effect, uma trilogia de jogos de Space Opera. Eu acho maravilhoso. Mas todas as culturas ali apresentadas, de todas as espécies de diferentes planetas, são unidimensionais. Você não tem uma variabilidade grande. Aí os humanos também passam a ser representados naquele estereótipo ocidental. Isso quando raramente alguém menciona religiosidade ou algo assim. Há sim obras que vão na contramão disso, igual Star Trek, por exemplo. Agora tem o Discovery, confesso que não assisti, mas vejo os comentários, todo mundo comentando a respeito sobre terem uma capitã negra, uma outra personagem feminina valorizada. Inclusive, existe uma crítica bem grande dentro da ficção científica, que é a questão da mulher ser unidimensional demais. Ou ela é muito gostosa e fica naquilo, é algo sexualidade bem barbarela mesmo, ou ela é uma mulher fodona, normalmente é sexualizada também, e às vezes nem tanto, mas né, no caso da barbarela é algo realmente que parte por erotismo. Ou então ela simplesmente não tem alma. Pelo menos ela parece um robô. Você poderia colocar uma voz só ali e pouca coisa muda. Por exemplo, a gente menciona o Uhura no Star Trek porque é um marco, botaram uma mulher negra numa posição importante e tal. Mas raramente isso é relevante. Eu não sei se aconteceu de ser levantada uma discussão sobre racismo ali com ela durante os episódios, mas eu confesso que eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Pode ser que tenha acontecido. E numa série que se propõe a tratar sobre questões sociais, é no mínimo estranho isso. Vocês não acham? Então, no fundo, quando alguém fala sobre representatividade, ela não está falando que deveria haver um sistema de cotas ou algo assim para personagens. Não é disso que se trata. Lá no fundo, o que é pedido por alguns movimentos sociais é que apresentem personagens com os quais possa se identificar. Afinal de contas, um autor ele não quer que o leitor se identifique com aquele personagem, ele não deveria apresentar personagens que fugissem do lugar comum? Eu acho que sim. Então, a pergunta que fica é a seguinte:
Você quer escrever um livro com bons personagens, que seja algo que fuja daquilo que sempre é feito, ou você quer escrever o mais do mesmo?